Olá, pessoal. Na última aula a gente discutiu um pouco sobre condutores e a gente viu que sobre certas hipóteses a gente conseguiu derivar várias propriedades importantes de condutores. Em particular, uma dessas propriedades que a gente vai usar bastante na aula de hoje é a propriedade que o potencial elétrico ele é constante sobre todo o condutor, né? Tem tanto dentro do condutor quanto na superfície do condutor. Tá? Na aula de hoje, o que a gente vai estudar é um arranjo específico de condutores que é muito usado em diversas situações. Né? São capacitores. Então, são dois condutores carregados com cargas opostas. Então, qual que é a ideia básica por trás desses dispositivos? É armazenar energia elétrica. Né? Então, a gente carrega esses dois objetos e aí se a gente liga esses dois objetos, por exemplo, por um fio, a gente vai ter uma corrente elétrica, um fluxo de energia de um lado para o outro, certo? Então, de certa maneira, é uma bateria, né? Faz o papel de uma bateria elétrica, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai derivar algumas propriedades desses tipos de arranjos, desses condutores. Bom, então, como eu falei para vocês, capacitores são dois condutores carregados com cargas opostas. Então, eu tenho um condutor aqui com cargas positivas e outro com cargas negativas. E a carga total de um condutor, tá, em módulo vai ser igual à carga total do outro condutor. E aí, tipicamente, eles estão separados por alguma distância aqui D. E esses dois condutores podem ter o formato que for. A gente sabe que, independente do formato, dentro desses condutores o campo elétrico vai ser zero. Toda a carga vai estar distribuída na superfície dos condutores e a gente sabe também que o potencial vai ser constante nesses condutores. Tá? Obviamente não vão ter o mesmo valor, né? Cada condutor vai ter um valor de potencial. O valor absoluto desse potencial vai depender de qual é a nossa referência. Mas o que a gente vai, né, uma das quantidades interessantes que a gente vai ver na aula de hoje é justamente a diferença de potencial entre esses dois condutores. Né? Então, eu posso associar um único valor de potencial para todo esse objeto, um outro único valor para todo esse objeto, e aí eu posso perguntar qual é a diferença de potencial entre esses dois objetos. Tá? Obviamente, essa diferença, quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser o fluxo de carga quando eu conectar esses dois condutores. Tá? Então vamos lá, para a gente discutir essas propriedades desse arranjo, a gente vai ver que apesar desses condutores poderem assumir formas quaisquer, a gente vai poder caracterizar as propriedades básicas desse arranjo ou desses capacitores por uma constante, tá? Que é chamada de capacitância. Tá? Então vamos ver como é que a gente chega no conceito de capacitância. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai associar um potencial elétrico para cada condutor. Esse aqui eu vou chamar de V- e V+. O sinal é para indicar qual que está carregado positivamente, qual que está carregado negativamente. E a gente sabe, né, enfim, não é difícil de perceber que o valor desse potencial vai ser proporcional à carga elétrica do condutor. Então, se eu dobro a carga elétrica, meu potencial dobra de valor. Né? Não é difícil ver isso, porque a gente sabe que o potencial ele pode ser escrito como uma integral sobre a densidade de cargas. Se eu dobro essa densidade de cargas, eu dobro o valor do potencial. Tá? Então, essa é a primeira observação importante, que esses potenciais eles vão ser proporcionais às cargas. Então, se eu definir a diferença de potencial, e aqui é uma definição, certo? Eu posso tanto pegar, né, o potencial desse menos esse ou vice-versa. Aqui a gente vai definir como sempre o positivo menos o negativo. Então, vai ser o V mais menos o V menos. Então, o potencial do condutor carregado positivamente menos o potencial do condutor carregado negativamente. Né? Esse eu vou chamar de ΔV. Né? Isso também vai ter que ser proporcional, então, à carga total, né, desses condutores, em módulo, se eu quiser. Tá? A carga total dos dois condutores é zero, né? Porque um é mais Q, o outro é menos Q. Então, essa carga aqui é o módulo da carga de um deles, né? Ou a carga do positivo. E essa constante de proporcionalidade é justamente o que a gente chama de capacitância. Né? Por motivos históricos, na verdade, capacitância é 1 sobre essa constante. Tá? Então, é isso que define a minha capacitância. É simplesmente essa relação entre potencial
ou diferença de potencial entre esses condutores e a carga em cada um deles, ou o módulo da carga em cada um deles. Então, reescrevendo isso daqui, a minha capacitância vai ser a carga do condutor dividido pela diferença de potencial entre eles. Novamente, a gente tem que tomar cuidado, essa carga é a carga de um dos condutores. Na verdade, é a carga do condutor carregado positivamente. A unidade de capacitância, também por motivos históricos, ela seria Coulomb por volt, mas a gente define uma nova unidade para essa capacitância, que é chamada de Farad, tá? F, que é 1 Farad é 1 Coulomb sobre 1 volt. Tá? Então, algumas observações, só para a gente não errar na hora de calcular essa capacitância, de certa forma são certas convenções. Essa carga é sempre positiva, é a carga do condutor positivo. Então, do condutor carregado positivamente. Esse ΔV também sempre vai ser maior do que zero, porque vai ser a carga o potencial do positivo menos o potencial do negativo. Tá? Então, isso implica que esse C é sempre positivo, é sempre uma grandeza positiva. Então, tipicamente, o que a gente vai querer fazer? Dada a capacitância, se eu sei a carga que está em um dos condutores, eu automaticamente sei a diferença de potencial. E dada a capacitância e a diferença de potencial, eu sei quanto de carga tem nos condutores. E o importante é que essa capacitância, apesar de eu não estar demonstrando isso aqui para vocês, ela só depende da forma desses condutores. Então, uma vez que a geometria dos meus condutores está fixa, por exemplo, a gente vai ver, são duas placas paralelas, são dois discos, são duas esferas, dois cilindros, qualquer que seja a geometria, isso me permite determinar qual é esse valor de C, e aí esse valor de C vai estar fixo, e aí dependendo da carga que eu coloco nesse sistema, eu consigo determinar qual é a diferença de potencial. E a gente vai ver, a gente também vai conseguir calcular a energia potencial elétrica armazenada nesse arranjo. Então, vamos fazer um exemplo só para a gente ver que isso de fato é verdade, que esse C de fato depende da geometria do sistema. É o exemplo mais clássico possível. Tá? Então, vamos pensar que o meu capacitor ele é simples, vamos começar com dois discos de raio R, separados por uma distância D. Então, um aqui vai ter carga negativa e o outro vai ter carga positiva. O de carga positiva a gente sabe que vai ter um potencial que a gente vai chamar de V+, e o de carga negativa um potencial que a gente vai chamar de V-. Tá? Só que, para a gente resolver esse problema, se a gente quisesse calcular a capacitância desse arranjo aqui, seria extremamente difícil. Porque a densidade de cargas, o que eu sei é que a carga total do meu condutor, mas como vai se distribuir depende de fato dessa geometria aqui. E não é algo fácil de ser calculado. Pode parecer trivial, calcular essa distribuição de cargas, mas não é algo trivial. Em particular, a distribuição de cargas não vai ser constante. Tá? Ela vai mudar do centro para a borda. Então, isso é algo que a gente teria que calcular. Dá para calcular, mas seria um cálculo extremamente difícil de fazer. Tá? Qual que é a aproximação que a gente faz? A gente imagina que essa distância aqui é bem pequenininha, então as duas placas estão bem próximas e elas são bem grandes, certo? Então, é como se eu tivesse dois planos infinitos. Então, por exemplo, imagina que a minha densidade de carga ela vai mudando aqui conforme eu vou me afastando do centro. Se esse plano é infinito, ela muda bem lentamente, e aí sim eu posso assumir que nessa região do meu plano, ela é aproximadamente constante. Basicamente, o que eu estou fazendo é desprezar o efeito da borda do plano. Certo? Então, essa é uma aproximação. Tá? Realmente válida só no caso do plano infinito, que nunca é real. Tá? Então, dá para mostrar, na verdade, que quanto mais próximas estiverem as placas, melhor é essa minha aproximação. Quanto mais distante elas estiverem, pior vai ser o meu resultado. Então, dá para medir essa capacitância num arranjo real e comparar com o valor teórico. E o valor que a gente vai obter só é válido se a distância for bem pequenininha. Então, como é que a gente calcula a capacitância? Bom, a gente tem a expressão para ela, que é dada
pela carga sobre ΔV, então eu preciso calcular qual é essa diferença de potencial. Eu vou assumir que eu sei quais são as cargas, eu sei quanto carga tem em cada disco, eu preciso determinar essa diferença de potencial. Então, como é que eu posso fazer isso? Para calcular uma diferença de potencial, eu posso fazer uma integral que sai do ponto A e vai até o ponto B. Certo? Posso fazer essa integral de caminho sobre o campo elétrico. A gente sabe que isso aqui vai me dar a diferença de potencial. E eu sei que o potencial em qualquer um desses pontos, né, em qualquer um dos pontos do plano da direita tem o mesmo valor, V+. Em qualquer um dos pontos do plano da esquerda tem outro valor, mas que é constante, V-. Então, tanto faz os pontos que eu escolho. Né? Eu posso pegar um ponto aqui e outro aqui, um ponto aqui e outro aqui. Eu posso escolher os pontos que eu quiser nesse plano. O mais fácil é andar em linha reta entre os dois planos. Certo? E aí eu preciso saber, obviamente, quem é o campo elétrico. De novo, para eu saber o campo elétrico, eu preciso saber qual é a distribuição de carga. Mas a gente vai assumir, novamente, limite de plano infinito, como eu acabei de falar para vocês. A gente já calculou qual é o campo elétrico nesse limite, certo? Ou no limite de densidade de carga uniforme. Então, se essa distância for bem pequenininha, eu posso assumir que a minha distribuição de carga é uniforme, e aí isso implica que o campo de um plano infinito é sigma sobre 2ε0. E aponta sempre para fora do plano, se o plano estiver carregado positivamente. Se estiver carregado negativamente, ele está sempre entrando no plano. Tá? Então, de novo, nessa aproximação eu consigo sim saber qual é a distribuição de cargas, consigo calcular o campo elétrico, isso a gente já fez. E, portanto, eu consigo calcular essa integral aqui. Tá? Esse é o caso mais simples para a gente obter a capacitância. Então, vamos fazer a conta. Né? Eu vou ter dois planos infinitos aqui, um com carga positiva, então o campo elétrico está sempre apontando para fora, outro com carga negativa, então o campo elétrico sempre está apontando aqui para dentro, e eu sei que o módulo desse campo elétrico é sigma sobre 2ε0, onde sigma é a densidade de carga no plano. Tá? Então, o meu campo total nessa região, né, eu vou querer fazer uma integral daqui até aqui, certo? O meu campo total nessa região, ele vai ser a soma do campo desse plano mais o campo desse plano. Certo? Então, o meu campo total vai ser o E+, mais o E-. O E+, ele é sigma sobre 2ε0 e está apontando na direção, né, para a esquerda, que aqui vai ser a minha direção menos E chapéu, que eu defini o meu eixo para a direita. Então, isso aqui vai estar na direção menos E chapéu. E o campo da placa negativa vai ser idêntico. Né? Ele também vai estar apontando para a esquerda e ele vai ter também a mesma densidade de carga. Então, o meu campo total aqui vai ser menos sigma sobre ε0 z chapéu. Estou assumindo que esse sigma é um número positivo. Certo? Então, é a carga da minha placa positiva dividido pela área dela. Então, para eu calcular a diferença de potencial, eu vou querer calcular, na verdade, né, a diferença de potencial V menos V menos. Tá? Então, na verdade, o que eu vou querer fazer é sair daqui e andar até aqui. Certo? Então, eu vou querer fazer esse caminho aqui, sair do mais e chegar no sair do menos e chegar no mais. Tá? Então, no meu sistema de coordenadas aqui, significa que no eixo Z eu vou querer andar do zero até o D. Certo? Então, a minha integral vai ter que ser, né, lembrando que eu tenho um sinal de menos aqui, a integral de 0 até D de E dl. Tá? O E a gente acabou de calcular, o dl é justamente, eu estou andando na direção do eixo Z, então é dz, z chapéu. Então, eu vou ter menos 0D
sigma sobre ε0 z chapéu, esse é o meu E, dz z chapéu. Então, esse produto escalar aqui, né, na verdade, o meu campo E é antiparalelo ao meu caminho, então esse produto escalar vai dar um sinal de menos, que é justamente esse daqui. Com o sinal de menos que está fora da integral vai me dar um sinal de mais. E aí eu vou ter, portanto, sigma sobre ε0 integral de 0 a d de dz, que nada mais é do que d, a própria distância que eu estou caminhando. Então, isso é d sigma sobre ε0. Então, eu calculei a minha diferença de potencial. Para eu determinar a capacitância justamente me diz qual é a relação entre diferença de potencial e carga total do condutor positivo. Para determinar ou explicitar essa dependência, eu vou escrever essa densidade de carga como carga total sobre a área da minha placa, de uma das placas. Tá? Então, a gente chegou que a diferença de potencial desse capacitor, ele é D sobre A ε0 vezes a carga do capacitor positivo, ou do condutor positivo. Então, a gente vê que, de fato, essas coisas são proporcionais. A constante de proporcionalidade só depende da geometria do meu arranjo, ou seja, da distância entre as placas e da área entre as placas. E a gente lembra que isso daqui é justamente 1 sobre C, então eu obtenho que a minha capacitância vai ser A ε0 dividido sobre D. Que novamente só depende da geometria do meu problema. Tá? Então isso foi só para demonstrar que, de fato, a minha relação é linear entre diferença de potencial e carga, e a constante de proporcionalidade é um fator geométrico. Agora o que a gente quer discutir é qual é a energia armazenada nesse capacitor. Em geral, essa é a informação mais interessante. Se eu tenho uma certa geometria e uma certa carga, né, qual é a energia que está armazenada lá? Qual é a energia potencial elétrica que está armazenada lá? Ou seja, se eu ligar uma placa a outra, quanto de energia vai fluir de uma placa para outra? E aí a gente pode pensar também que eu posso ter diferentes arranjos geométricos, qual deles vai me proporcionar maior energia? É uma questão interessante na hora de armazenar energia potencial elétrica ou desenvolver dispositivos. Então, é isso que a gente vai querer discutir agora. Tá? Então, como é que a gente vai calcular a energia desse capacitor? A gente vai começar com os dois descarregados e a gente vai imaginar que essa é a situação de energia zero. Tá? Os dois estão neutralizados, nenhum deles tem carga, então eu tenho dois condutores neutros e essa é a minha situação de zero energia. Tá? E aí o que eu vou querer fazer é arrancar a carga de um e levar para o outro. Tá? Então vou levando essas cargas até chegar numa carga total negativa, né? Eu estou pensando aqui que eu estou levando elétrons daqui para cá. Tá? Então vai chegar um ponto que eu vou ter vários elétrons aqui e do lado direito eu vou ter um déficit de elétrons. Então o condutor da direita vai ficar carregado positivamente, o da esquerda vai ficar carregado negativamente. E como é que eu vou calcular então a energia total armazenada nessa situação final? Bom, vai ser a energia que um agente externo gastou para transferir essas cargas de um para o outro. Tá? Então a gente vai querer calcular efetivamente qual o trabalho realizado para levar as cargas de um lado para o outro. Tá? Então, a gente vai ver isso não é tão difícil de ser feito. Né? Imagina que eu estou numa situação intermediária, eu já levei algumas cargas. Então, esse potencial aqui, ele tem um valor V-. Eu sei que esse valor depende da carga que está nesse condutor. Tá? A gente sabe que essas coisas são proporcionais. Então, só para explicitar que esse V- depende da carga total que está nesse condutor. O V+ também depende da carga total que está nesse condutor nesse momento. Eu estou chamando de mais Q. Tá? Então, imagina que eu tenho essa situação. O meu condutor positivo tem um potencial V+, o negativo tem um potencial V-, o positivo tem uma carga mais Q, o negativo tem uma carga menos Q. E eu vou querer pegar um elementozinho de carga bem pequenininho e arrastar de um para o outro. Tá?
Então, o trabalho que eu vou realizar, eu vou chamar de um trabalho infinitesimal, porque depois eu vou querer somar os trabalhos de levar todas as cargas, certo? Então, para eu levar uma carguinha dessa, o meu trabalho vai ser força vezes deslocamento, certo? A força é justamente é o campo elétrico, então eu vou andar aqui de A até B. Então a força é menos dQ vezes o campo elétrico. Essa é, na verdade, a força elétrica, né? Se eu quero arrastar essa carga, eu tenho que fazer uma força oposta à força elétrica. Então, tem um sinal de menos aqui. Então, essa é a força que eu tenho que fazer para carregar a carga. Tá? E eu estou levando ela de A até B, né? Então, isso daqui é carga vezes campo elétrico, que me dá a força elétrica. A força que eu vou fazer, então, é menos a força elétrica. Eu tenho que vencer essa força elétrica para levar a carga. Isso aqui eu posso escrever, então, como dQ integral de A até B de E dl. E eu sei que essa integral é justamente a diferença de potencial. Né? Na verdade, é menos a diferença de potencial, porque eu teria um sinal de menos aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser dQ, ou melhor, menos dQ, VB menos VA. Então, eu chego que esse trabalho infinitesimal vai ser dQ VA menos VB. Então, VA é o potencial elétrico no ponto A, VB é o potencial elétrico no ponto B, mas eu sei que em qualquer ponto desse condutor o meu potencial vale V menos, em qualquer ponto desse condutor o meu potencial vale V mais, então isso aqui nada mais é do que dQ V mais menos V menos, que é igual a um dQ delta V. Tá? Então, para eu levar, nessa situação, para eu levar essa carguinha do A até B, eu tive que gastar essa quantidade de energia. Só que, imagina que eu levo essa carguinha, na próxima situação eu vou levar uma outra carguinha. Tá? Só que agora, né, nessa segunda situação, a carga dos condutores mudou um pouquinho. Né? Eu tenho agora uma carga Q mais a dQ que eu levei no passo anterior. Tá? Então, esse potencial aqui, ele vai mudando conforme eu vou levando mais cargas. Né? A gente sabe que esses potenciais dependem da carga do condutor, então conforme eles vão acumulando carga, essa diferença vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais difícil eu transportar a carga de um lado para o outro. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, para calcular o trabalho total, eu tenho que somar todos esses trabalhos. Tá? Então, eu tenho que fazer essa integral aqui, lembrando que essa diferença de potencial depende da carga, certo? E a gente sabe a relação entre a diferença de potencial e a carga. Tá? É a carga que está no meu condutor sobre a capacitância, que é uma constante, só depende da geometria. Então, para eu fazer essa integral, não é tão difícil agora, eu posso jogar isso daqui aqui. Tá? Então, eu vou ter uma integral de Q sobre C dQ. E essa carga que está mudando dos meus condutores, eu começo numa situação inicial onde a carga total é zero e vou até uma situação final onde a carga total é Qzão. Então, se eu fizer essa integral, dá Qzão ao quadrado sobre 2C. E, portanto, a energia ou o trabalho total que eu tive que gastar para carregar esses condutores nada mais é do que Q quadrado sobre 2C. Que, portanto, é a energia armazenada nesse sistema. Tá? Então, eu vejo que se eu tiver uma carga fixa, quanto menor a capacitância, mais energia vai estar armazenada nesse sistema. Em particular, para o capacitor de placas paralelas que a gente acabou de ver, né? Essa capacitância era A epsilon 0 sobre D. Então, a energia potencial armazenada nesse capacitor de placas paralelas é
Q² sobre 2 ε0 D sobre A. Então, em particular, a gente vê que quanto maior essa distância, mais energia vai estar acumulada, né? Se eu transferir a mesma quantidade de carga. O que faz sentido, né? Quanto mais distante, mais trabalho eu vou ter que fazer para levar a carga de um lado para o outro. Tá? Então, isso daqui é para o capacitor de placas paralelas. Se eu tiver outras geometrias, eu vou ter outros valores de capacitância e, portanto, vou ter resultados um pouco diferentes aqui. Essa expressão aqui é válida sempre, isso daqui é só para o capacitor de placas paralelas. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre capacitores. Recomendo que vocês façam alguns problemas no livro para vocês praticarem um pouco alguns desses conceitos. Tá bom? Tchau, tchau.